O santo do dia 28 de maio. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Germano e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de maio. Nascer e prosseguir vivendo não foram tarefas fáceis para Germano. Ele veio ao mundo na cidade de Artois, na França, no ano de 496, no século V. Diz a tradição que sua mãe não desejava, por isso tentou abortá-lo, mas não conseguiu. Quando o menino atingiu a infância, ela tentou novamente matá-lo contra a vida dele, tentando envenená-lo, mas também não conseguiu. Acredita que ele pertencia a uma família da burguesa rica, pois depois disso foi criado por um primo bem mais velho, emeritão chamado Escapilão, que fez prosseguir os estudos em Avalon. Germano, com certeza, viveu com Emeritão durante 15 anos. Ao lado desse parente, em Lavi, apresentado-se a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Amada Igreja Católica, destacou-se por seu ardor espiritual. Decorrendo esse tempo, em 531, no século VI, ele foi chamado pelo bispo de Artois para trabalhar ao seu lado, sendo ordenado diácono e 3 anos depois sacerdote. Quando o bispo morreu, o seu sucessor entregou a direção do mosteiro de São Siforiano a Germano, que pela decadência ali reinante o supervisava com certa dificuldade. Ali recebeu os dons do milagres e da profecia, por sua intensa vida de oração, chegando a permanecer diversas noites em vigílias. Acabando deixando o posto por intrigas e pela austeridade que desejava impor às regras da comunidade, foi então para Paris, aonde pelos seus dons, principalmente de conselho, ganhou a estima do rei Gildoberto, que apreciava a sua sensatez. Em 536, no século VI, o rei convidou a ocupar o bispado de Paris, na França, e Germano aceitou. Exercendo grande influência na corte moraviana, nessa época o rei Gilberto ficou gravemente enfermo, sendo curado com as orações do bispo Germano de Paris. Como agradecimento, mandou construir uma grande igreja, bem próximo um grande convento, que mais tarde tornou-se o famoso Seminário de Paris, centro avançado de estudos eclesiásticos e da vida monástica. Germano participou ainda de alguns importantes acontecimentos da Igreja Católica da França, do Concílio de Tours em 567, no século VI, dos concílios de Paris, inclusive o de 573, no século VI, e a consagração do bispo Félix de Burgos, em 570, no século VI. Extremamente, não eram apenas os nobres que o respeitavam. Ele era amado pelo povo pobre da diocese de Paris, na França. Germano era prodígio em caridade e esmola, dedicado ao seu rebanho, um amor incondicional. Frequentemente era visto apenas com sua túnica, pois o restante das roupas havia dado a um pobre. Ficava feliz por sentir frio, mas tendo a certeza que o pobre estava aquecido e quente. Quando nada mais lhe restava, permanecia sentado e triste e inquieto, com finosomia mais grave e conservação mais serena. Assim viveu o bispo Germano de Paris até morrer no dia 28 de maio de 576, no século VI. Logo os milagres e as graças começaram a acontecer. O seu culto foi autorizado pela igreja, mantendo a data de sua morte para a celebração. As suas relíquias se encontram na majestosa igreja de São Germano em Paris, uma das mais belas construções da cidade. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de maio. Em Coríntio, na Casa, e atualmente na Grécia, Santa Helicotíris, martirizada no século III, no ano de 250 pelo Império Romano. Em Charles, na Gália Leonesa, na atual França, São Caurúrio, mártire, no século V, no ano de 402 pelos pagãos. Em Urgel, na Espanha, Toscanes, São Justo, bispo, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 500
1080. No mosteiro de Girouano, na Gália Laboronesa, também na atual França, São Guilherme, monge, morreu de morte natural no século IX, no ano de 812. Em Cantuária, na Inglaterra, o beato Franco Bispo faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1089. Em Pisa, na Turínia, hoje na Toscana, na região da Itália, Santa Albudina Virgem faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1206. Em Catovuroso de Guanana, também na Euroteia, hoje Toscana, na região da Itália, o beato Eurucano Piguerro, presbítero da Ordem Menores, faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1451. Em Londres, na Inglaterra, a beata Margarida Polé, mãe de família e martirizada no século XVI, no ano de 1541, na praça pública de Londres pela Revolução Protestante. Em Florença, na Euroteia, hoje na Toscana, na região da Itália, a beata Maria Bartolomeia Borges, virgem e irmã da Ordem Penitência de São Domingo, faleceu de morte natural no século XVI, no ano de 1577. Em Londres, na Inglaterra, o beatos Thomas Ford, João Sketch, Robert Johnson, presbíteros e mártires no século XVI, no ano de 1582, foram mortos pela Revolução Protestante na Goletina, na praça pública de Londres, sendo decapitados. Em Chocowan, na Xochiena, na Vietnã, São Paulo Han, martirizado no século XIX, no ano de 1859, pelo imperador do Vietnã, em plena praça pública. Em Châlons-sur-Saône, na Alemanha, o beato Ladislau Domitri, martirizado no século XX, no ano de 1940, pelo exército nazista. Em Dossuolo, na cidade da Polônia, o beato Antônio Júlio Wojtowicz, bispo de Pócsy, martirizado no século XX, no ano de 1941, pelo exército nazista. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de maio, dia em que a Igreja celebra São Germano de Paris, bispo e homem de oração e de escuta.